Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Aos nossos ouvintes, nossos espectadores do YouTube. Chegamos ao 27º episódio do nosso projeto chamado Liberté Podcast. Inclusive, só uma pausinha aqui, ó. Esse nome surgiu, eu acho que contei, né? Quando eu trabalhava junto com essa pessoa que nós vamos entrevistar daqui a pouco. Ela nem sabe disso, mas esse nome do Liberté surgiu das minha passagem lá, né? Que legal. Esse projeto é patrocinado e apoiado pela empresa Digital Doc. Gestão eletrônica dos documentos importantes do seu negócio. E a gente tem muito orgulho de participar desse momento aí e vai apoiar enquanto der. Inclusive, parece-me que essa empresa vai fazer a digitalização de boa parte do conteúdo dessa pessoa que nós vamos entrevistar também daqui a pouco, né? Então, Lica, apresenta a nossa convidada, porque você tem todo o mérito possível para isso aí. Bacana, pessoal. Hoje nós vamos entrevistar Mirtes Maria Valério, né? Eu me arrepio assim, de falar, porque eu vivi muitos anos dentro lá do Jornal Mensageiro. Foi o momento que eu mais aprendi, evolui como pessoa. E nós vimos falando em vários momentos nos últimos episódios, nós comentávamos, mas eu vivi isso lá no Mensageiro, eu vivi isso lá, eu vivi isso lá. Um dia precisamos trazer a Mirtes também, né? Seja bem-vindo, Mirtes, para o nosso bate-papo descontraído. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim foi assim uma surpresa e me deparar com duas mentes brilhantes. Obrigado. E não saberia assim como seria o projeto de vocês. Hoje que eu vou tomar conhecimento. Bacana. Olha. E isso é uma satisfação muito grande de ver dois jovens, né, comparativo a mim, e que se dedicam à comunicação. Legal. Prazer é todo nosso, e a sua visita, que a sua vinda, ela já foi pensada tantas vezes e hoje deu certo, e para nós é um prazer. O Lica se emociona toda vez que fala do teu nome. Ele conta as histórias e os momentos que passou lá, as dificuldades, os desafios. Então é muito legal ter você, uma mente tão aguçada aqui em Medianeira. E você sabe que Medianeira deve muito ao teu trabalho, porque Medianeira acabou se conhecendo muito mais, sendo retratada em prosa, verso e fotos de todas as maneiras possíveis, né? Principalmente pelo Amigo das Quintas-Feiras, né? O Amigo das Quintas-Feiras. Conhecido, né? De forma fantástica, sempre seu nome muito carinhoso, né? E agora falando sobre Medianeira, e eu vivi 10 anos com a Mirtes e eu tenho muito conhecimento sobre a vida dela, mas, no entanto, ela me chamou uma atenção agora nos bastidores sobre como você veio para a Medianeira, Mirtes. Eu não sei como você chegou, né? Se puder compartilhar conosco. Naturalmente. A minha primeira formação no Rio Grande do Sul foi letras, né? Eu fui professora há muitos anos de língua portuguesa e língua francesa. Então, a minha trajetória foi no magistério da alfabetização à universidade. E, assim, nesse meio tempo, eu vim visitar minha família que veio morar para cá, né? E nesse inteirinho, me despertou, porque aqui não tinha nem meio de comunicação. E você em formação. E você estava em formação. Estava em formação. E o que aconteceu? Eu vim em novembro e nas férias de verão eu participei do projeto Rondão, o segundo nacional que eu participei, né? O primeiro foi em Alagoas, em Viçosa, e o segundo foi em Remanso. Nesse segundo que foi em Remanso, um belo dia nas margens do Rio São Francisco, me despertou a ideia de vir para cá. Por que despertou? Porque o projeto Rondão, ele te interioriza, tá? Ele assim, te posiciona, você como pessoa, que você é muito mais importante em lugares pequenos, desbravador dos municípios, do que numa capital. Daí eu escrevi uma cartinha para o meu pai para conseguir umas aulas no Mondrone, para minha autossustentação. Daí eu pedi licença no Rio Grande do Sul, arrumei a mala e vim para cá. Eu optei por Medianeira ao invés de Porto Alegre. Legal, que maravilha, hein?
buscando a interiorização que foi, né? O projeto Rondão trouxe e isso, né? nesse inteirinho de contatos aqui, meu primeiro contato, o meu primo Edemar Bolsi, né, que a gente começou juntos, ele que me incentivou a minha vinda, né? Então a gente começou juntos, mas daí ele não resistiu economicamente, porque foi difícil. E eu tinha minha autossustentação como professora, daí empatava, né? Medianeira era muito parecida com agora, naquela época, com certeza. Era tudo mato, né? Não. Já tinham... Quando, em que ano você veio? 74. 74 eu já estava mais aberta, né? Quando eu cheguei, a rua asfaltada era da avenida, né? Da avenida. E o restante ainda era sem asfalto. Mas a estruturação da cidade, ela era assim, bem desenhada, é a de hoje, né? A de hoje. A Praça Central, né? Toda arborizada, tipo... árvores nativas, como, né, na praça, que depois foi cortado. E assim, o que me chamou a atenção foi assim, o entusiasmo das pessoas aqui. E a vontade de realizar. Esse foi assim, o fundamento da minha vinda para cá. E começar uma atividade diferenciada, né? E é isso, assim, você veio para dar aula, mas você já veio com o foco, não, eu vou abrir um jornal, como é que foi a ideia para startar isso tudo, né? Porque, na verdade, na minha cidade tinha um jornal, Vale do Rio, que eu, na verdade, eu escrevia já uma coluna, né? Era um amigo meu que tinha um jornal, eu já escrevia. Eu achava interessante porque eu tinha retorno com aquilo. As pessoas na rua falavam, que legal que você escreveu, né? Então esse retorno que fez com que eu despertasse para o jornalismo. Mas você quando já veio com ideia de ter algo na área de jornalismo? A minha vinda foi por isso. A já minha veio vinda com foi por isso que a gente se instalou aí no prédio que era do Zornita, né? De frente ao Italian Bar. A gente alugou uma sala e daí começamos aí, eu e o Edemar. Olha só. E você, nós estávamos comentando nos bastidores que eu até fazia confusão, porque primeiro você começou com o Mensageiro e depois, nesse meio tempo, você se aprofundou mais ainda né, foi mais à frente do tempo de criar uma revista, né? A revista Mosaicos. Então, os dois projetos conviveram ao mesmo tempo, né? Um era mais noticioso, o Mensageiro, e a revista era mais perfil histórico. Então, vejo que você, né, além do primeiro fazer um jornal, né, depois foi para uma revista ainda ao mesmo tempo, né? Como é que foi isso naquela época, assim? Sim, tinha apoio, né? Sim, porque na verdade o jornal, assim, a ideia, eu cheguei e disse, o que nós vamos fazer? Eu não tinha nenhuma estrutura econômica, meu primo também não tinha. Daí a gente fez uma correspondência, né? Mimografada, né? Uma coisa mimografada e distribuímos. Até eu tenho essa cópia ainda. Distribuímos para todos os empresários de Medianeira, poderes públicos, não só de Medianeira como a micro-região aqui, que a gente estava chegando e a gente precisava ter apoio. O mimeógrafo, para quem está assistindo e não conheceu, é um lançamento de um produto. Você botava uma matriz, rodava uma manivela e ele copiava por álcool, né? Álcool, né? Era uma coisa que era a fotocopiadora da época de 1970, sim, né? Isso. Maravilha, eu lembro das provas com cheirinho de álcool. Assim. Então você chegar a fazer uma carta de apresentação para a comunidade, para dizer, é legal isso, né? Uma carta de venda, uma carta. Né? Mas aí começamos a trabalhar e foi um sucesso, porque era novidade. Novidade, e a gente vendia muito jornal na rua, porque na época a Estrada Polô estava aberta, o fluxo de pessoas daqui era muito grande, o fluxo de pessoas, né? E daí, assim, se eu precisasse qualquer informação sobre o município, eu não encontrava em lugar nenhum. Daí que surgiu a ideia da revista. Como é que eu vou fazer uma revista, né, em pouco tempo, né, que eu não conheço a cidade? Daí bati na porta de quem? Do Pedro Socol, né, e do José Calegari. O Pedro Socol morava aqui,
e José Calegari em Bento Gonçalves. Daí o Pedro Socol, ele fez um rabisco, um manuscrito para mim, eu tenho aí na minha pasta, um manuscrito da história de Medianeira. E o José Calegari me mandou a história lá de Bento Gonçalves datilografada. E esses dois compêndios transformaram em revista e complementado por fotografias e mais informações fui encontrando com os pioneiros. Isso deve ter sido um sucesso na época, quando foi Nossa, lançado. a revista número 1 foi um sucesso, quando a Medianeira completou 15 anos. Foi um ano depois do Jornal Mensageiro. 75 isso. 75. Daí o sucesso foi tanto que da revista que outros municípios me solicitaram. Eu editei 35 exemplares, né? Específicos de Medianeira tem uns 4. De Foz do Iguaçu tem 4 também. Céu Azul e depois o restante. São Miguel tem regional, né? Regionais também, revistas regionais. E a ideia da revista Mosaicos, né? Sempre era fragmentos da história. Como o nome já diz, retalho de aspectos. Porque eu não tive comprometimento de ser uma historiadora, né? Simplesmente recolher os fatos e colocar na impressão. À medida que eles vinham. As pessoas colaboraram. João, você não ia fazer pesquisa, você realmente ia reunir todos esses fragmentos de cada um pouquinho. E entrevistava alguns pioneiros, assim, mas não com o comprometimento de profundidade histórica. Esse nunca foi o meu objetivo. Ela tem um apelo natural, né? Mas eu acho que eu entendo o que é. Às vezes você tem que garimpar muito mais informação para quando tem o comprometimento, é isso, né? Sim. Aí tem que buscar mais a fonte. E veja que, né, ela surgiu sem o comprometimento histórico e hoje ela é uma base histórica, né? Boa parte a história, né, de Medianeira está nas revistas e no Jornal Mensageiro. Então você acabou criando e está deixando um grande legado, né, histórico. Eu acho que deve ter muito mais informações atrás de você, né, dentro do que você já produziu, do que qualquer outro material Medianeira, né? Eu assim, a parte de dados, assim, eu tenho os que eu publiquei e tenho também no meu arquivo, né? O meu arquivo que eu fui organizando, porque na medida em que eu fui editando o jornal e a revista Mosaicos, o pessoal ia me entregando fotografias, ia me entregando documentos, né? E eu fui armazenando. Material que talvez nunca foi publicado. Tem muito material Depois que ainda não foi publicado. A revista foi editada, entregaram mais material e nunca. Isso eu tenho, né? E complementa meu arquivo com a memória da mídia impressa, né? De editores, né? Assim, escritores de toda a região. Como é que era a história, por exemplo, assim, o Amigo das Quintas-Feiras era periódico semanal já desde o início? Desde o começo. Como é que era para fazer a impressão disso aí? Era tudo fora do processo tão braçal e rústico, né? O processo era assim, manual, né? Você, datilografava numa máquina facite, em tiras, e colava numa folha e fotografava. Só que aqui a gente só colava numa folha, há 3 anos. Os primeiros 3 anos. Colava numa folha e levava para Toledo, estrada de chão, para Toledo para impressão. Tá, daí tinha que levar isso na quinta, na quarta, logo depois do almoço. Tinha que estar lá. E aí de madrugada a gente voltava. Ficava esperando lá? Ficava esperando. E voltava pro jornal. E vamos falar sério, os caras faziam uma entrega boa, porque fotografar, imprimir, separar, montar tudo isso aí já tinha uma logística muito boa deles também, né? Uma entrega. Cara. E depois de alguns anos, a Gráfica Valério, que foi a gráfica que vocês criaram na cidade, ela fez, então passou alguns anos você fazendo fora, depois passou a ser impressão própria. Sim, daí a gente comprou um offset, né? Um offset e começamos a produzir. A gráfica surgiu primeiro Surgiu em função do jornal, para atender a necessidade do mensageiro, a Gráfica Valério.
E depois isso, eu me recordo uma época, tinha uma máquina chamada da IBM Composer, né? Também já tinha memória essa máquina, né? Digitava e já era com memória, né? Mas a impressão era alguns globos, assim, era... Sim. Se a letra ficava muito grande, trocava o globo, imprimia tudo de novo, né? Era bem... E foi assim, muito, eu não sei até que idade que foi... que daí depois da Facit, né, a gente comprou uma da IBM com esferas, que daí dava pra, tinha tipo corpos, né, os corpos. As fontes não conseguimos, né? Os corpos. Daí, assim, cada esfera era um tipo. Daí você podia ter um outro visual no jornal. Que legal. Quando eu entrei, era bem, essa máquina existia era ainda, assim. A Lucibane que atuava nisso, né? Assim. E depois disso, então, que nós entramos na era da informática, quando o Leandro entrou. Quando o Leandro entrou, né, para trabalhar conosco, ele foi fazer um curso específico, né? E a gente comprou o primeiro computador, foi assim... E para a época, né, era... Uma coisa extraordinária, né? A impressora laser, eu me recordo os preços, era $700, o scanner era assim, valores consideráveis, né? Para algo que te acha que vai dar certo, né? Então, realmente, assim, sempre foi muito, o Donizete sempre foi muito receptivo a ideias novas, então, assim, aceitava. E assim, nós fazíamos sem saber se era... inovadores, né? Sem saber se ia dar certo. Vamos tentar, vamos investir nisso e depois... Infelizmente, deu muito certo. Acho que o jornal evoluiu muito, né, naquela fase da informatização, né? Sim, evoluiu. E depois, uma época, vejo que o jornal, a gráfica já não comportava mais a impressão do jornal. Começou a ficar tão grande, vendia muito mais, a tiragem era maior, teve que buscar até de novo a impressão fora, terceirizando. Né? É que, assim, porque o jornal a gente imprimia em máquina plana, né? Você tinha que fazer a intercalação. E como o jornal foi aumentando, o número de exemplares aumentou rapidamente, daí a gente não tinha como fazer isso. E assim, a máquina plana, offset, por exemplo, cada cor tem que passar uma vez, né? Nos rolos. E essas máquinas automatizadas, né? Larga uma vez, sai pronto, né? Sai pronto e já intercalado. Olha só. Então a gente partiu para algo assim mais fácil, né? Só que nós tínhamos que suportar os valores, né? Mas foi tudo algo planejado. O custo operacional. Além de logístico, né? Porque eu lembro que numa época a gente imprimia em Londrina, né? Então tu mandava de noite pela internet, achei internet, já mandava e no outro dia vinha pelo transportador, empresa de ônibus, chegava, soltava na beira da BR, parava o ônibus na BR, tu tinha o cara do lado ali perto do IP, ele nem parava na rodoviária, né? O ônibus parava depois, tinha que abrir o porta-mala e pegar os jornais na época, né? E uma curiosidade, quando a Mirth falou assim, intercalação, né, para quem ainda não imagina o que seja, imagine que você tem lá, são 40 páginas, né, no jornal, então são 20 folhas. E tu tinha 20 montes. Uma folha por monte. Chegava no final, dobrava. Então pensa o trabalho que era, né? Um por um, juntar todas as partes. Era divertido isso, porque começava às 6h30, 7 horas da manhã, bem cedo, o pessoal chegava lá, se ajudava muito. Bem unido. Tinha pessoas muito especialistas nisso, né? A parte de intercalação. Depois era dobrar e fazer toda a entrega. E os entregadores também, eles participavam dessa rotina, né? E era um momento de descontração também da equipe, né? Porque daí não tinha cargos, todo mundo se dedicava àquela função naquele momento. De forma igualitária. Nós entrevistamos o Tanner esses dias. O Tanner contou umas histórias aí de entregador aí bem bacana. Que ele às vezes trocava, como é que é a história do... Ele fazia uma permuta... Não, amigo, não sei se você sabe, contar agora, né? Eu trocava o jornal pelo refrigerante lá no Jardim Ana Cláudia. Antes de sair de manhã para entregar às 7, 8 horas da manhã. Estou testemunhando aqui. Com as 10 horas da manhã tu chegava desgastado, porque era realmente bem. Passava lá tu trocava por um refrigerante lá na ponta. Bem no Ana Cláudia, me recordo até o barzinho. Porque o nosso trabalho era esse, né? Passava o dia inteiro, né? O dia inteiro não. Eu era até as 2, 3 da tarde, alguns eram mais ou menos, alguns andavam só pela avenida, né? Então, mas foi um momento bem legal, assim, que
a Mirtz, junto com o falecido Donizete, também sempre foi muito abertos a busca da tecnologia, né? Eu tenho uma curiosidade fora do aspecto operacional. Numa época em que a informação estava polarizada, como é que você administrava aspecto político em época de eleição? Porque você deveria ser muito assediado, né? Ou em casos, às vezes, de situações mais complexas na cidade. Como é que era essa administração interna? Porque você sempre foi muito respeitada, ninguém fala nada. Como é que você conseguiu esse status? Daí você tem que ter um equilíbrio mental e emocional. Uhum. E você tem que saber fazer um diálogo com palavras certas na hora certa. Então você tem que expor a tua situação porque a gente sabe que o político ou as administrações são transitórias. Uhum. Elas são transitórias. E o município, teus leitores são permanentes. Então não importa se é vamos supor, de uma ala ou de outra que está no poder. É medianeira, é a região, são os municípios, né? Cada um trabalha e cada um faz sua parte. Então eu sempre tive essa visão que não importa quem esteja no poder, todo mundo dá a sua contribuição. Dentro dos erros e dos acertos, todo mundo dá a sua contribuição. De uma forma às vezes contestatória por outros, né? Mas então é essa visão, uma visão mais holística, mais geral. Então você não pode, porque assim, para mim, jornalista não tem tendência política, ele não tem ideologia. Sim. Ele tem que informar o fato. Claro que numa cidade como a nossa, por exemplo, uma região como a nossa, assim, muitos aspectos você não consegue abordar, porque você convive no meio da sociedade, convive no meio político, né? Então, às vezes, aspectos você acaba se omitindo também. Convém segurar esse assunto um pouquinho de lado. Para não criar polêmicas, né? De forma exagerada. De forma exagerada. Mas a gente sempre manteve um ponto de equilíbrio. Nosso relacionamento com as administrações públicas, com os poderes, sempre foi muito assim, cauteloso e satisfatório. Eu imagino. O jornal já era bem visto, nesse sentido, a história já era assim, então quem entrava no cenário político, né, como prefeito, ele já sabia o impacto que o jornal tinha. Então já vinham conversar provavelmente isso, né, vamos manter um bom relacionamento, todo mundo trabalhar junto. Então acho que já entendiam que fazia parte do contexto, né? Sim. E, Mirtz, eu queria ver assim, nessa tua trajetória de jornalismo, assim, se tem um, dois, ou sei lá, algum fato que você fala assim, cara, isso aqui foi o que mais marcou uma pessoa que talvez você tenha entrevistado, ou algum fato na cidade ou na região, o que mais que você lembra agora assim de impactante ou de relevante? Antes de eu entrar nessa resposta, então assim, depois eu cursei jornalismo na Univel, né? Entende? Porque eu quis, na verdade, me diplomar naquilo que eu estava fazendo, né? Então essa diplomação, ela me deu mais segurança profissional também, Mas assim, em relação à sua pergunta, nós teve uma infinidade de fatos extraordinários, né? O mais impactante foi a Estrada do Colono, o fechamento da Estrada do Colono, que a gente conviveu, né? Conviveu desde de você ver assim o não trânsito, de você ver a Polícia Federal né, com armamento, não deixando ninguém transitar, né? Você estava lá cobrindo da implosão da balsa. E o helicóptero pousando do lado do coisa lá com a Polícia Federal. Prendendo um monte de gente, tiro de bala de borracha. Isso aí foi um aspecto assim, altamente negativo, né?
E, assim, foi uma reivindicação do Pilar Nobel, né? Voltado para a preservação do meio ambiente de Foz do Iguaçu, que ele entrou na justiça e a justiça, assim, vocês interpretam, né? Depende muito da interpretação do juiz que avalia. Então esse foi um fato assim muito marcante, né? Foi chocante, né? Chocante. Todo mundo. Mas teve assim fatos históricos também, históricos de degradação, né? Como os Jogos Mundiais da Natureza, né? Que foram abertos às margens das cataratas, né? Que veio personalidades extraordinárias, né? De todo o Brasil e da América Latina, né? Naquela abertura. O Jaime Lerner? O Jaime Lerner, era governador Jaime Lerner. E aquele foi um momento histórico. Foi um momento histórico também o desvio do Rio Paraná para a construção da Itaipu, a inauguração da Itaipu. O canal de desvio, né? O canal de desvio, a inauguração da Itaipu também foi um momento assim muito, muito interessante, histórico, né? Que momentos, né? E por falar em Itaipu, nós falamos desses bastidores, mas eu não sei se foi só os bastidores, né? Que o Mensageiro ele surgiu, a data de fundação dele é 17 de maio de 74, exatamente no dia que a Itaipu também teve. Sim. Foi oficializada, lançada, né? Então, foi oficializado. Quando você comemorava 20 anos do Itaipu, era 20 anos do Mensageiro mesmo dia. Mas foi assim uma coincidência. Foi uma Para a verdade. Você sabia? Eu sabia. Simplesmente uma coincidência. Como Mensageiro também, ele veio do processo da comunicação, né? Na verdade foi o contrário, Itaipu pensou assim, eu vou pegar uma carona nessa... Estão fazendo um jornal Mensageiro, vamos fazer essa notícia ficar grande. Vamos colar deles. E como personalidade? Em Medianeira, por exemplo, eu acho que dois fatos assim, muito importantes foi quando iniciou o Cefet. E as exposições, as Expomédias. São dois fatos assim marcantes em termos jornalísticos também. E de transformação educacional, cultural e de transformação econômica. Interessante isso aí. Esses dois pilares, né? E agora tem uma convergência de informações, né? O Cefet vira o TFPR, né? Se transforma na universidade. O centro de exposição lá, o nosso parque de exposição, ele acaba deixando de funcionar, por muitos anos não acontece, uma Expomed, e a UTF encampa o ambiente como um grande parque tecnológico, quer dizer, é uma sinergia de... Esses dois pontos. Interessante, né? Eu não sabia dessas duas, e de fato são dois pontos de transformação para a cidade. E eles foram tão importantes que hoje se cruzaram. Se cruzaram com o parque tecnológico. E o Parque Tecnológico ele vai transformar a Medianeira em uma outra visão. Nós vamos ter uma outra visão, outros investimentos e a atração de pessoas de nível tecnológico. Ele acaba mudando o perfil. A chegada do Cefet, da Expomed, acaba mudando a vocação da cidade, né? Ela começa a mudar no agronegócio, que é muito pujante ainda, para uma vertente mais industrial e tecnológica, que é essa, quem sabe, a nova fase complementar do agronegócio. Que depois veio brilhar assim, o agronegócio através das cooperativas. Através das cooperativas. E como personalidade, alguma que você recorda e fala assim, foi bem impactante, bem relevante, que trouxe algum ensinamento, alguma coisa... Que personalidade que você lembra de ter entrevistado? São muitas, né? São muitas personalidades que me agregaram valores, né? Eu acho que nós não podemos começar com o próprio Luiz Bonato, que ele tinha, assim, não era perfeito como nem o prefeito agrada a todos, mas ele tinha um cunho altamente cultural, né? E ele amava assim, o município de tal profundidade que ele pontuou
algumas coisas assim fundamentais, né, para a nossa cidade. E outra pessoa assim, até um tanto contestatório, foi o prefeito Adolfo Mariano da Costa, que ele deu uma outra visão de cidade, que ele trouxe o Cefet, né? Ele traz o Cefet. O Cefet, esse viaduto. Centro Popular de Cultura. Ele começou o Centro Popular de Cultura, né? Então ele tinha essa visão, né? O Adolfo também tinha uma visão muito forte sobre cultura como transformação do ambiente, transformação. Né? E o Bonato também tinha. Então, eu não sei se é porque é do meu perfil profissional também, né, que as coisas se fecham, mas assim, eu apontaria assim, essas de Medianeira, né? Mas a região tem uma infinidade, né? Uma infinidade de pessoas que podiam ser... Eu vou ficar aqui, né, na minha praça, né? Porque aqui na minha praça, assim, se eu vou indicar duas pessoas que eu tive uma relação assim profissional que fecharam com o que eu penso, né, do desenvolvimento, seriam essas duas pessoas. E eles foram no momento assim, esses dois viés, cultural e educacional deles, ajudaram muito a cidade a dar um grande boom, né, naquela época. Então, depois a cidade acelerou de verdade. Então, eles foram bem relevantes, né, para o município, né. Percy, e agora, né? Você não tem mais o Mensageiro. Você comentou que está fazendo... Talvez volte a fazer uma edição do Mosaicos, não? Como é que está a tua mente? Na verdade, assim, eu queria um tempo para mim. Por isso que eu passei o jornal. Legal. Né, para Ana e para o Júlio, né? Eu passei para eles, porque alguém tem que continuar. Né? E assim, eu queria um tempo para mim me organizar o que eu tinha de documentação, né? E eu abri o site, né? O site da revista Mosaico. Então, esse site, eu já digitalizei 7 revistas. Já estão no site. 7 revistas históricas. Então, a minha ideia é digitalizar todas, né? As 35 exemplares. E aí eu tenho os links também históricos, né? Por exemplo, no link fotografias, eu já tenho quase 60 fotografias da região inteira, né? Históricas. Mas eu contextualizo as... Não é só a foto. Não é só a história por trás da foto. Isso. Sim, faço uma legenda contextualizada, né? E faço também personalidades. Eu entrevisto. Por isso, Leandro, que eu continuo, viu? Não, é por isso que eu tinha certeza que você não conseguia. Eu continuo, eu faço entrevistas com personalidades que, de uma forma ou de outra, contribuíram com o desenvolvimento da região. Bacana. Eu tinha certeza disso, que você não conseguia tirar isso do sangue, né? E ao lado disso, como eu comentei antes, eu organizei o que eu tinha, né, da memória, e estou concatenando o que eu consigo de edições, né, porque a história da região é rica, só que assim, ela não é muito valorizada, né? Claro que às vezes a forma da pessoa se expressar no que ela escreve não é um autor reconhecido, mas nós temos que valorizar o que nós temos, né? Então, essa a minha proposta, de valorizar o que a gente tem. E como histórico, não sei se o Nelson já chegou a... Conhece, lá no jornal, existem os livros, né, de cada ano das edições, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. Assim, tu tiver o prazer de folhear um deles, assim, por mês, por exemplo, assim, né? É algo assim fantástico você recordar, isso aqui é tão gostoso, prazeroso, né? Você olhar aquilo lá, realmente é algo assim. Fui um tempo atrás procurar, não me recordo nem o que era, mas tanto que eu saí de lá sem saber o que eu fui buscar, porque vai recordando coisa legal. Recordando. De vez em quando a mente me manda no WhatsApp, tirar foto um pedaço. Achei você aqui numa foto. Então, é bem bacana isso. É que o Roberto Marinho, ele está editando um livro sobre Medianeira, né? Um livro sobre Medianeira, ele é muito competente, né? Então, ele está fazendo um livro... O Roberto é outra pessoa para ser entrevistada. O Roberto Marinho. Então, então, de vez em quando, ele manda
pode procurar isso aqui para mim? Então eu vou procurando, né? Vou procurando e isso que às vezes eu até passei foto para ti. Vou procurando, né? Procurando e encontro algumas pessoinhas, aí eu fotografo e eu acho tão legal, gentil isso. É tão legal, isso tão gostoso. Né? Roberto Marinho é uma pessoa que ele fazia pesquisa, né? Ele ia até para o Rio Grande do Sul, né? Entrevistar pessoas assim, da história brasileira, né? Sim. Ele foi nosso colunista ao tempo que eu conduzi o Mensageiro por muitos anos e ele enriqueceu com a coluna dele. Muito interessante. Que bom. Eu ainda estou planejando, de repente, de resgatar o que ele escreveu para mim abrir um link. A coluna dele chamava de Lua e Sol, de Sol e Lua? Sol e Lua, né? Sol e Lua, ele editou livro, né? Memória Terrunha. Depois Memória Terrunha. Que ele editou um livro sobre isso, mas Memória Terrunha, né, ele ia buscar, a gente patrocinava, ele ia buscar. Por exemplo, ele foi até em busca do seu Ruário, né? O seu Ruário já tinha 100 anos quando ele entrevistou o seu Ruário, que ele foi o fundador da Firmeza, né? Entende? Então a gente tem esses documentos. Tá tudo no jornal. Então é histórico. Né? Uma pessoa que deve gostar de assistir a nossa entrevista quando ela for ao ar, possivelmente é o Elias Antunes, que disse que acompanha os podcasts agora com imagem, né? Ele deve estar assistindo lá na Copel em Curitiba, no Centro de Distribuição. Elias Antunes, que também foi colunista, né? O Elias? Claro, ele foi, inclusive, trabalhou com a gente. Ele trabalhou com a gente. O período que ele trabalhou conosco, ele deu uma contribuição muito grande. Depois ele fez o concurso, né? Mas assim, na fase transitória que ele contribuiu. É um menino bem inteligente. Muito culto, com certeza. Verdade. Muito bem. Mirce, já passou quase 40 minutos, mas passa rápido, né? Pra ver como o papo foi tão... 37 minutinhos, né? Quais foram os insights que você capturou? Olha, eu começo a você notar, Mirce, eu me recordo dos Jogos Mundiais da Natureza, né? Que foi algo assim fantástico que o Lerner trouxe, né? O Lerner sempre foi à frente do tempo, né? É uma pessoa assim... e sobre essa questão de você ter entrevistado tanto o Pedro Socol, né? Como o José Calegari, a gente só vê o nome das avenidas, né? E não se liga que foram pessoas reais, de fato, né? Que estiveram por aqui, né? Que fizeram o Medianeira acontecer. Né? Então realmente faz muito sentido. E também, veja que o fato do Luiz Bonato e o Adolfo fizeram muito pela cidade. Então conversando com a Mirtz, né? A gente recordar um pouco dessa história, assim, de como a Medianeira evoluiu, é muito prazeroso, muito legal, né? O que não marcou muito, porque eu estava lá também no dia do fechamento do Estado Colono, né? Eu acho que isso aí marca, né? Toda a nossa região, né? Um ponto crítico que é uma luta, né? Que assusta, porque é tão relevante que pensa você ser cerceado de cruzar uma estrada, né? E você, meu amigo, que tem das inúmeras coisas que a Mirtz trouxe, o Projeto Rondon mostra a importância das pessoas em locais que às vezes são pequenos ou estão esquecidos. Foi um negócio que eu nunca tinha pensado do Projeto Rondon. Que era o Ministério do Interior, né? Depois foi extinto. Né? Depois o Projeto Rondon voltou, né? Voltou. Depois voltou porque tinha que voltar. Uma outra coisa que a Mirtz falou que me chamou a atenção foi sobre o entusiasmo das pessoas de Medianeira. Eu quero crer que esse entusiasmo ainda perdura em Medianeira. Sim. Eu vejo muitas pessoas verdadeiramente entusiasmadas e eu posso falar que eu gosto muito de morar na cidade que eu escolhi. E uma outra coisa que eu percebi aqui da história riquíssima da sua trajetória, que 2 aspectos foram fundamentais para fazer toda a construção que você tem: a sua diplomação e a sua diplomacia. Poxa, legal, né? Que foram fundamentais para trazer o Mensageiro onde está e você ser uma pessoa tão respeitada na nossa comunidade. Realmente, foi muito legal esse papo, prazeroso te ouvir. Não é porque eu trabalhei 10 anos lá, mas eu sempre tive um respeito fantástico, né? Muito bacana. Obrigado pelo convite, por ter vindo
prestigiar, a gente tá fazendo um pouco, né? O que nós fazemos aqui, Mirtes, é conversar com pessoas assim, né? Que marcaram, que marcam, que tem um pouquinho, né? O que nós queremos com isso? É como você reunir um pouco de cultura, um pouco de informação e deixar para a posteridade o nosso formato tecnológico. A gente não tem habilidade para escrever, o nosso jeito é esse, né? Nós somos a Mirtes dos tempos atuais sem toda a competência dela. A gente faz o que pode, né? Muito obrigado, Mirtes. Mas vocês são exímios, né? Eu tenho conhecimento de você, acompanho também, né? O Digital Doc. Eu acompanho, conheço ele desde que ele dançava, que era guri no CTG. Milhãozinho. No CTG até eu tenho fotos lá. Fotos dele com, que legal. Com a atual esposa, sim, né? Com a atual esposa. E assim, a gente acompanhou, mas a gente se surpreende com a evolução de vocês. E a gente fica feliz em assim, participar. Escrevemos uma parte, né? Fizemos uma parte. Agora alguém continua, né? Que legal. E vocês têm todo o perfil para dar esse toque tecnológico. Bacana. Obrigado. Muito obrigado. Então chegamos ao fim, pessoal, do nosso 27º episódio. Comentem no YouTube, nas ferramentas de podcast, deixem seus comentários, seus feedbacks, enviem sugestões. Nós já captamos mais uma sugestão de compartilhe com seus amigos. Sugestão de pauta, né? Isso aí, sugestão de pauta. Isso aqui era muito sugestão de pauta. Sempre tínhamos essa reunião lá no Mensageiro sobre isso, né? Muito obrigado. Chegamos ao fim então, pessoal. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Obrigado, Mirtes.